Bashar, a crença que está bloqueando sua realidade agora mesmo. O glitch na Matrix das definições. Você passa a vida inteira tentando mudar o que vê lá fora, sem perceber que o problema nunca esteve no reflexo. Você está gritando com um espelho e esperando que o reflexo responda primeiro. Você reorganiza os móveis do seu holograma pessoal, enquanto o código que o gera permanece intocado, rodando em loop nas profundezas do seu sistema operacional interno. Pare. Respire. Sinta o peso desta pergunta. E se tudo que você chamou de realidade for apenas o output de uma definição que você aceitou silenciosamente como verdade absoluta? Não estamos falando de autoajuda. Não estamos falando de pensamento positivo ou de afirmações repetidas na frente do espelho. Estamos falando de engenharia da consciência, de acessar o código-fonte do seu sistema de percepção e reescrever as definições que determinam qual frequência de realidade o seu receptor interno está sintonizando agora mesmo. É uma operação cirúrgica no núcleo do seu ser. O arquiteto desse protocolo é Bashar, uma consciência de quinta dimensão da civilização Essassani, transmitida através do canal Daryl Anka há mais de 40 anos. O mesmo Daryl Anka que construiu efeitos especiais para filmes como Iron Man e Star Trek, antes de se tornar o principal ponto de contato entre a humanidade e uma das inteligências mais avançadas já a acessar nossa frequência coletiva. Bashar não pede que você acredite nele. Ele pede que você teste o sistema. E o sistema começa com uma afirmação que vai contra tudo o que você foi programado a acreditar. Uma crença não é um fato. Uma crença é uma definição. É uma instrução que você inseriu no seu processador interno e disse: isso é verdade, execute a partir daqui. A diferença entre essas duas palavras, fato e definição, é a diferença entre uma prisão e uma porta. Um fato não pode ser alterado. Uma definição pode ser reescrita a qualquer momento. E quando você reescreve a definição, o holograma que você chama de vida começa a renderizar uma versão diferente da realidade. Pense em como um rádio funciona. Neste exato momento, centenas de estações estão transmitindo simultaneamente no ar ao redor de você. Você não ouve nenhuma delas porque o seu receptor não está sintonizado nessas frequências. A realidade funciona de forma idêntica. Todas as versões possíveis da sua vida já existem como frequências disponíveis no campo quântico. A sua crença, a sua definição interna, é o dial de sintonia. Ela determina qual sinal você recebe, qual realidade você experiencia como sua vida real. Então a pergunta que inaugura este protocolo não é: como eu mudo minha vida? A pergunta correta, a pergunta de engenheiro é: qual definição eu estou usando como código base que está gerando este output específico na minha realidade? Essa mudança de pergunta é tudo. É a diferença entre tentar consertar a imagem na tela e ir diretamente ao código que a renderiza. O GPS emocional, lendo o sinal do sistema. Imagine que você está dirigindo em uma cidade desconhecida à meia-noite e o GPS do seu veículo começa a emitir alertas sonoros contínuos. A maioria das pessoas nesse cenário tenta desligar o alarme. Cobre o painel. Aumenta o volume do rádio para não ouvir mais o sinal. Mas ninguém, nenhum engenheiro sã consciência, destruiria o GPS, porque ele está indicando um erro de rota. O sinal de alerta não é o problema. O sinal de alerta é a informação mais valiosa que o sistema pode te entregar naquele momento. Suas emoções são esse GPS. Elas não são fraquezas, não são inconvenientes, não são sintomas de uma mente desordenada. Elas são o painel de instrumentos do seu sistema de navegação vibracional, transmitindo em tempo real a leitura exata da frequência que você está emitindo para o campo. Cada sentimento que surge é um dado. Um output que aponta diretamente para o input que o gerou, ou seja, para a definição que está rodando silenciosamente no seu processador interno. Bashar estrutura isso com uma precisão cirúrgica. Sentimentos de alta frequência como entusiasmo, leveza, clareza e gratidão
são indicadores de que as definições ativas no seu sistema estão alinhadas com a versão preferida da sua realidade. Elas significam que o seu transmissor interno está emitindo um sinal coerente, limpo, sem ruído estático. O campo recebe esse sinal e começa a renderizar as versões correspondentes da realidade ao redor de você. O sistema está funcionando como planejado. Sentimentos de baixa frequência, como ansiedade, frustração, ressentimento e medo, são o oposto direto. Eles não são punições. Eles não são sinais de que você é uma pessoa ruim ou de que o universo está contra você. Eles são notificações de sistema. Uma mensagem pop-up no seu painel de controle dizendo: atenção, definição incompatível detectada. Há um conflito entre o que você está processando internamente e a frequência da realidade que você prefere experimentar. O medo merece atenção especial nessa arquitetura. Dentro do sistema de Bashar, o medo tem uma definição técnica muito específica. Ele é o sinal que seu processador emite quando está rodando uma definição que diz: um resultado que eu não quero tem alta probabilidade de ocorrer. Não é uma premonição. Não é uma profecia. É uma equação sendo calculada pelo seu sistema com base nos dados que você inseriu, com base nas definições que você aceitou como verdade. O medo não vê o futuro. Ele lê o seu código atual e projeta o output mais provável com base nessa configuração. É por isso que lutar contra o medo diretamente é uma das estratégias mais ineficientes que existem. Quando você tenta suprimir o sinal emocional sem acessar a definição que o gerou, você está apenas desligando o alarme sem resolver o problema de rota. O medo voltará, talvez com mais voltagem, porque a definição raiz permanece intocada, continuando a executar o mesmo script em loop no fundo do seu sistema operacional. A solução de engenharia não é eliminar o sinal. É rastrear o sinal de volta à sua origem no código. E aqui está o ponto de virada que separa quem apenas entende esse sistema de quem realmente o opera. As emoções não são reativas, elas são reveladoras. Elas não surgem porque a realidade externa aconteceu com você. Elas surgem porque uma definição interna encontrou um estímulo externo e o processou através do filtro das suas crenças instaladas. Dois observadores na mesma situação idêntica podem gerar emoções completamente opostas, e isso não é filosofia. É engenharia de percepção. É a prova operacional de que o sistema de criação da realidade está rodando de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Quando você internaliza essa mecânica de forma visceral, algo muda na sua relação com o desconforto emocional. Você para de fugir dos sentimentos difíceis e começa a usá-los como rastreadores de sinal. Cada emoção intensa se torna uma coordenada GPS, apontando para uma definição que está aguardando ser encontrada, examinada e, se necessário, substituída por uma versão que sirva melhor à realidade que você prefere construir. O protocolo da crença raiz, acessando o código-fonte. Todo sistema operacional tem uma camada que o usuário comum nunca vê. Você interage com a interface, clica nos ícones, arrasta os arquivos e acredita que está no controle da máquina. Mas por baixo dessa interface existe o código-fonte, a linguagem primária que determina o comportamento de tudo que aparece na tela. Você pode reorganizar os ícones infinitamente, e a máquina continuará com o mesmo comportamento de base, porque o comportamento de base não está na interface, está no código. A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando na interface da sua realidade, mudando empregos, relacionamentos, cidades, aparências, sem nunca tocar uma única linha do código que gera tudo isso. Bashar nos entrega um comando de acesso direto ao código-fonte. Uma linha de instrução tão simples que a mente analítica frequentemente a subestima, e tão precisa que, quando executada com honestidade total, ela localiza tal a definição raiz com a velocidade de um algoritmo de busca avançado. O comando é este: o que eu teria que acreditar ser verdade para me sentir exatamente assim agora? Leia essa pergunta novamente com atenção técnica.
Ela não pergunta o que está acontecendo lá fora. Ela não busca culpados no ambiente externo. Ela inverte o vetor de investigação e aponta o scanner diretamente para dentro, para o processador, para o nível onde as definições operam. Essa inversão é tudo. A lógica convencional diz: eu vejo e então acredito. O protocolo de Bashar revela que o mecanismo real é o oposto. Eu acredito e então vejo. Sua definição interna não reage à realidade. Ela a renderiza. Quando você faz essa pergunta com honestidade radical, sem defesas, sem julgamento, as respostas começam a emergir do seu processador como arquivos que nunca foram abertos. Não racionalizações, não desculpas, mas definições brutas. Declarações que o seu sistema aceitou como verdade operacional, muitas vezes décadas atrás, sem a sua permissão consciente. Elas chegam com a textura de verdades absolutas porque foram instaladas antes que você tivesse o discernimento para questioná-las. Considere um exemplo concreto para calibrar o sistema. Uma pessoa experiencia frustração crônica em relação à abundância financeira. O movimento instintivo é analisar o mercado, a economia, as circunstâncias externas. Mas o protocolo de engenharia instrui diferente. Pause o output e acesse o código. Pergunte: o que eu teria que acreditar ser verdade para me sentir assim agora em relação ao dinheiro? As respostas que emergem podem ser: eu teria que acreditar que prosperidade é algo reservado para pessoas diferentes de mim. Ou, eu teria que acreditar que ganhar dinheiro exige sofrimento e sacrifício. Ou ainda, eu teria que acreditar que pessoas espiritualmente desenvolvidas não devem se importar com abundância material. Cada uma dessas respostas é uma definição instalada. Um arquivo de programação que o sistema executa automaticamente, cada vez que o tema dinheiro é ativado como estímulo. E aqui está o dado mais revelador de todo o protocolo. Você não escolheu conscientemente nenhuma dessas definições. Elas foram instaladas por repetição, por experiências emocionalmente carregadas na infância, por declarações de figuras de autoridade, por narrativas culturais absorvidas passivamente ao longo de anos. Você herdou um código que nunca pediu e passou décadas executando-o como se fosse sua verdade mais profunda. A pergunta de Bashar não serve apenas para identificar a definição. Ela serve para criar o que os engenheiros chamam de distância observacional entre o sistema e o operador. Quando você pergunta, o que eu teria que acreditar para sentir isso? Você automaticamente sai de dentro da crença e passa a observá-la de fora, como um técnico analisando um circuito, em vez de um componente sendo conduzido por ele. Essa distância é o primeiro momento de liberdade real, porque você não pode reescrever um código enquanto está sendo executado por ele. E é nesse ponto que o sistema revela sua arquitetura mais elegante. A pergunta não apenas localiza a crença raiz, ela simultaneamente demonstra que a crença é uma construção, não uma lei universal. Ao formular, eu teria que acreditar que o próprio ato linguístico expõe a estrutura condicional da definição. Não é assim é o mundo. É assim é o mundo se eu aceitar esta definição específica como verdadeira. A porta já está aberta. O código já está visível na tela. O próximo passo é a reescrita consciente. Reescrevendo o código. O protocolo de substituição vibracional. Você encontrou o arquivo? Ele está aberto na tela do seu processador interno, visível pela primeira vez com clareza clínica. A definição raiz que tem gerado o output indesejado na sua realidade não é mais uma sombra operando nos bastidores do seu sistema. Ela tem nome, tem forma, tem uma estrutura que você pode examinar com os olhos de um engenheiro. E agora vem a pergunta que separa o diagnóstico da cura, a análise da transformação real. Você pode simplesmente deletar esse arquivo e instalar um novo? A resposta de Bashar a essa pergunta é uma das mais tecnicamente precisas de todo o seu sistema de ensino. Ele explica que não existe uma hierarquia de realidade entre definições. A sua crença antiga, aquela que diz, prosperidade não é para mim,
ou relacionamentos sempre causam dor. Não é mais real, mais sólida ou mais verdadeira do que qualquer definição nova que você escolha instalar. Ambas são igualmente válidas como frequências disponíveis no campo. A única razão pela qual a crença antiga parece mais real é porque ela acumulou mais tempo de execução no seu sistema, mais repetições, mais reforços emocionais. Ela tem mais histórico de processamento. Mas histórico não é verdade. É apenas familiaridade. Compreender isso é uma atualização de firmware para o seu sistema de percepção. A crença antiga não precisa ser destruída, combatida ou exorcizada. Ela precisa simplesmente perder o status de definição ativa. Você não apaga o arquivo antigo com violência. Você instala o novo arquivo com tanta precisão e intensidade vibracional que o sistema passa a executar a nova versão por preferência. A chave não é a luta contra o que foi. A chave é a clareza e a voltagem emocional do que você está escolhendo agora. E aqui, Bashar introduz o que pode ser chamado de protocolo de instalação em 3 camadas, uma sequência operacional que ele descreve como ver, sentir e ser. A primeira camada é a visão. Não uma visualização passiva e distante, mas uma projeção holográfica interna de alta resolução. Você acessa a versão da realidade que corresponde à nova definição que está instalando e a renderiza internamente com o máximo de detalhe possível. Não o desejo dela, a experiência dela. Como se o sistema já estivesse executando essa versão agora. A segunda camada é o sentimento, e esta é a camada de maior voltagem do protocolo. Bashar é preciso ao dizer que a imaginação é o arquivo de todos os hologramas possíveis da sua realidade. Mas a imaginação sem carga emocional é apenas um arquivo inativo. Quando você combina a visão interna com a frequência emocional correspondente, com o entusiasmo genuíno, com a gratidão antecipada, com a sensação visceral de já estar vivendo aquela versão da realidade, você transforma o sinal interno de um esboço em uma transmissão de alta potência. O campo não responde às suas palavras. Ele responde à sua frequência de output, e a frequência é gerada pela combinação de pensamento e emoção, operando em coerência. A terceira camada é o ser, e esta é onde o protocolo se torna físico, tangível, mensurável no mundo externo. Bashar instrui que você deve agir de maneiras que imitem a nova definição instalada, não como performance, não como simulação, mas como demonstração ao seu próprio sistema de que a nova versão já é real para você. São ações que uma pessoa operando a partir da nova definição naturalmente tomaria. Pequenas ou grandes, elas não importam pelo tamanho, mas pela coerência de sinal que geram. Cada ação alinhada com a nova definição envia uma confirmação ao campo. Este sinal é real. Este transmissor está comprometido com esta frequência. Iniciar renderização. O ponto de fricção mais comum nesse protocolo acontece quando o sistema antigo tenta reassumir o controle. Quando a crença antiga, sustentada por anos de reforço, envia sinais de interferência e a mente analítica começa a catalogar evidências externas que provam que a nova definição não é real. Bashar chama esse intervalo de delay, o atraso natural entre a mudança interna de frequência e a renderização visível dessa mudança no holograma externo da realidade. Esse delay não é evidência de que o sistema falhou. É a latência natural de processamento entre o código e o output. Todo sistema tem latência. A instrução de engenharia é clara. Sustente o sinal coerente sem ruído estático durante o período de delay. Não porque você precisa de fé cega, porque você compreende a mecânica, a liberdade do Criador. Você é o arquiteto. Há um momento específico no processo de todo engenheiro que aprende a operar um sistema novo. Um momento que não aparece nos manuais e não pode ser ensinado com palavras. É o momento em que ele para de ler sobre o sistema e começa a confiar na sua própria capacidade de operá-lo. Quando a teoria abandona o papel e se instala como competência no corpo, nas decisões, na forma como ele se move pelo mundo. Esse momento não é o fim do aprendizado.
É o início da prática real. Você chegou a esse limiar agora. Não por acaso, porque dentro da arquitetura que Bashar descreve, não existe acaso. Você está aqui porque a frequência desta informação corresponde a uma definição que já estava sendo processada em alguma camada do seu sistema. Uma definição que diz que você é capaz de mais do que sua programação herdada permite que você veja. O fato de este conteúdo ter chegado até você não é coincidência. É o campo respondendo a um sinal que você mesmo emitiu. Bashar diz com precisão absoluta: você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E agora você tem a tradução técnica dessa frase. O que você é vibracionalmente é a soma das definições que estão ativas no seu sistema neste momento. Cada crença instalada emite uma frequência. Cada frequência sintoniza uma versão específica da realidade disponível no campo. Mudar o que você atrai não é uma questão de querer mais ou de visualizar com mais intensidade. É uma questão de reescrever as definições que determinam o que você é no nível do código. Desejo sem redefinição interna é apenas ruído estático tentando superar um sinal incompatível. A liberdade que esse sistema oferece não é a liberdade de conseguir qualquer coisa que você quer. É algo mais profundo e mais radical do que isso. É a liberdade de perceber que a realidade nunca foi algo que aconteceu com você. Ela sempre foi algo que aconteceu através de você, a partir de você, em resposta precisa às definições que você estava executando. Essa percepção dissolve de forma permanente a identidade de vítima das circunstâncias. Não porque o mundo externo deixa de apresentar desafios, mas porque você compreende que cada desafio é um output que aponta para um input interno, ainda aguardando revisão. E aqui está a síntese final do protocolo, a instrução mais compacta e mais completa que este sistema pode oferecer. Quando uma emoção de baixa frequência surgir, não a combata e não a ignore. Use-a como coordenada de navegação. Pergunte: o que eu teria que acreditar ser verdade para me sentir exatamente assim agora? Ouça a resposta sem julgamento. Reconheça a definição como uma construção adotada, não como uma lei universal. Escolha conscientemente uma nova definição que esteja alinhada com a versão da realidade que você prefere experienciar. Instale essa nova definição com visão interna de alta resolução, com carga emocional genuína e com ações físicas coerentes. Sustente o sinal durante o período de delay sem inserir ruído estático de dúvida. E então, observe o campo começar a renderizar o output correspondente. Espiritualidade não é sofrimento. Não é renúncia. Não é uma longa jornada de purificação antes que você mereça a realidade que deseja. É a engenharia consciente. É o domínio progressivo da sua capacidade de operar o sistema que você já é. E esse domínio não começa quando as circunstâncias externas cooperarem. Não começa quando você finalmente estiver pronto. Não começa depois. Ele começa exatamente onde você está, com exatamente a emoção que você está sentindo agora, com exatamente a pergunta que você está disposto a fazer a si mesmo com honestidade total. Você agora tem as chaves do sistema. O código está visível. O protocolo está carregado. A única variável restante é o operador, e o operador é você. Se este roteiro de frequência ressoou no seu processador interno, o próximo passo lógico de engenharia é se inscrever no canal Mente Autêntica e ativar o sino de notificações. Não porque precisamos do seu número, mas porque este laboratório produz transmissões regularmente, e cada uma delas é uma nova ferramenta para expandir sua capacidade de operar a realidade com precisão crescente. Deixe o like não como um gesto de aprovação, mas como um sinal de campo, uma confirmação de que esta frequência chegou ao destino certo e está sendo processada por um sistema que está pronto para apoiar a próxima atualização. O comando agora é seu. O código está na sua mão. Até a próxima frequência. Gratidão.